Torcedor Alves Celeste, um abraço ainda aqui no estádio Vitorino Gonçalves Dias para a gente analisar a situação do jogo, placar de 0-0, Londrina dominante na partida, mas infelizmente cenas lamentáveis, cenas que a gente repudia completamente e um desfecho que pode ser trágico para o Londrina Esporte Clube para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. Todos os detalhes de Londrina e Floresta depois da nossa vinheta. Um abraço, torcedor. Satisfação tê-lo por aqui. Sempre importante pedir para você, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, curta, comente e compartilhe os nossos vídeos. Primeiro, um 0-0 que magoou o torcedor de uma maneira natural, porque o torcedor esperava uma vitória, um resultado positivo. Londrina, ao longo da partida, principalmente no segundo tempo, criou muito mais, teve ações, duas defesas espetaculares do goleiro Davidson, um gol em cima da linha, um impedimento depois do gol anotado pelo Wallace, as possibilidades aí que o Londrina criou no segundo tempo que até poderiam ter sido convertidas em gols. Infelizmente, um 0-0, mas o Londrina, assim como todas as equipes, 2 pontos para cada e uma condição muito viva, né? Um grupo muito equilibrado, como tem sido essa segunda fase da Série C. Luciano, um abraço. Fala, Rafa, um abraço para você, para toda a galera Alves Celeste. Assim, né, o jogo não foi bom, não, foi um pouco melhor no segundo tempo, mas, enfim, não foi um bom jogo do Londrina, não. O resultado foi ruim, né? Mas é aquilo, né? O resultado de ontem acabou deixando esse resultado de hoje, né, esse resultado do domingo do Londrina, menos ruim do que se tivesse tido um ganhador, por exemplo, no jogo lá de Caxias do Sul. Então, claro que o torcedor sai chateado, não era aquilo que todo mundo gostaria, mas tá todo mundo no mesmo barco, né? Não tem ninguém com vantagem, ninguém ganhou, né? Todo mundo tropeçou, todo mundo empatou e a gente tem mais 4 jogos aí com os 4 times brigando em igualdade, então tá todo mundo na briga e o Londrina tá na briga também. Agora, é aquela coisa, né, Rafael? Diante de tudo que aconteceu depois do jogo, o resultado acaba sendo menos importante, né? Infelizmente, o futebol tem que sair do foco, né? Tem que sair da atenção em razão de tudo aquilo que aconteceu, né? Então, é até difícil a gente falar em jogo, né, Rafael? Falar em jogo, Infelizmente. falar o que aconteceu de bom, o que aconteceu de ruim, porque, enfim, cenas lamentáveis e realmente o jogo cai para último plano em razão de tudo isso que aconteceu depois da partida. Fazendo um resumo ainda, é claro, né, que muitas informações virão ao longo dessa semana e o clima muito tenso. O primeiro ponto, um confronto entre torcedores e jogadores do Londrina Esporte Clube, uma cobrança exacerbada na porta do vestiário que fica na Jorge Casoni. O Alisson acabou sendo agredido, o volante do Londrina Esporte Clube, e há sim a possibilidade de uma rescisão contratual do atleta, um dos principais pilares desse Londrina Esporte Clube, e é importante a gente relembrar que não é um jogador vindo da categoria de base. É um jogador que tem uma história riquíssima no futebol brasileiro, se recuperou fisicamente no Londrina e é um jogador que não se omite das responsabilidades. Outro ponto, a polícia tentou intervir no momento com balas de borracha. 3 delas acertaram o preparador físico Guilherme Strass, 2 o analista de desempenho Breno, uma no Daniel Bolt, lateral da base do Londrina Esporte Clube, as informações que eu recebi. Inclusive, com a palavra de um dos policiais, de que o estádio Vitorino Gonçalves Dias não pode mais receber jogos válidos pelo Campeonato Paranaense, pela Série C do Campeonato Brasileiro. Então, daqui a pouco, o Londrina pode receber essa punição e tudo que foi construído pode ser, daqui a pouco, de certa maneira, acabado por tudo que aconteceu nesse pós-jogo. Uma situação lamentável, uma situação que a gente repudia frequentemente. Na saída dos jogadores, a honra desses jogadores acabou sendo colocada em xeque, xingamentos dos mais diversos, dos mais baixos, como se o Londrina tivesse sido derrotado pelo placar de 10-0 aqui no estádio VGD. Jogadores que chegaram recentemente, inclusive, tendo as suas mães homenageadas, né, entre aspas, alguns torcedores dizendo que se encontrasse esses jogadores na noite de Londrina, eles seriam mortos. Enfim, um tema que sempre a gente traz com muita tristeza e a gente deveria falar muito mais sobre o jogo, mas é um tema que a gente sempre se preocupa em falar aqui porque é extremamente lamentável. Tudo de bom que tem sido construído pelo Londrina acaba sendo ofuscado num momento como esse, Lúcio.
Por uma minoria, né, Rafael, que precisa ser identificada, porque isso é caso de polícia, né? Isso não é torcedor, isso é bandido, né? E quem tem que tratar de bandido é a polícia, né? E não é difícil identificar, até porque o grupo não foi tão grande assim, né, Rafael? E as Desses imagens facilitam bastante. Isso, tem imagem, tem câmera para todo lado ali. Então, é identificar a polícia e, se for o caso, prender, processar, isso que tem que ser feito, né? Porque isso aí não é torcedor, né? É uma minoria. E mesmo que o Londrina tivesse perdido de 10-0, né? Nós estamos Exatamente, falando, não justifica. nós estamos falando de futebol, né? Nós estamos falando de diversão. Claro que há uma paixão quando você fala de futebol, mas a paixão tem um limite, né? De você chegar a agressões, tiro de. Oh, ainda bem que eu não fui no estádio hoje, hein? Pensei em ir no estádio com as minhas filhas, hein? Imagina Não, se eu tô lá. e ainda como adendo, Lúcio, os jogadores em determinado momento não conseguiram conter o Alisson, ele sai do vestiário já na rua, né, ali na Jorge Casoni, e os jogadores com os seus familiares, com as suas Pois é. esposas, com os seus filhos, podendo inclusive a gente ter uma situação trágica sendo registrada hoje. Deus me livre, né? Então, assim, né, eu fico pensando quem foi no estádio com a sua família e daqui a pouco falou, pô, podia estar passando por ali e tal, né? Então, é extremamente lamentável. E assim, Rafael, se o Alisson pedir a rescisão, cara, eu sou completamente a favor, porque, meu, assim, eu gosto de colocar no lugar das pessoas, né? Imagina você, qualquer um tá trabalhando lá, você tá no seu local de trabalho e daqui a pouco você é agredido no seu local de trabalho. A primeira coisa que você vai fazer é pedir demissão, vai embora, vai procurar outra coisa para fazer em outro lugar. Perfeito. Então, assim, é um negócio, assim, é surreal, né? É surreal, infelizmente, é uma coisa que a gente lamenta profundamente, né? É uma situação que a gente vê e já acha muito ruim, né? Quando a gente vê em outros lugares, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, agora a gente está vendo isso aqui, né? É um negócio lamentável e, repito, é coisa de polícia, né? Acho que a polícia tem que intervir, tem que procurar, tem que identificar e tem que ir atrás desses baderneiros, desses bandidos, né? Porque isso realmente não é torcedor, não representa a torcida do Londrina, e acho que o Londrina como instituição, o Londrina como clube, ele tem que tomar uma atitude muito severa em relação à torcida organizada. Se são integrantes da torcida organizada, é claro que também não é a maioria do torcedor organizado, a gente sabe que não é, mas, né, se for um integrante da torcida organizada, a torcida organizada como instituição, ela tem responsabilidade, né? E acho que o Londrina tem que agir também de forma severa, porque não dá para aceitar uma situação como essa, de daqui a pouco a gente ter um jogador baleado, enfim, a gente teve, né, menos mal que eram balas de borracha, né, de efeito moral, mas olha a situação que a gente chegou, né, de estar no limite ali, no limiar, de daqui a pouco ter uma tragédia sem precedentes na porta de um estádio de futebol, né? A gente vai atualizando vocês aqui no microfone Alviceleste, nas nossas redes sociais, um fato lamentável. Tudo que o Londrina tem construído de bom, infelizmente, hoje acabou sendo manchado por essa situação tão triste. Para quem não acompanhou ainda, está aqui no link da descrição, para você poder acompanhar o vídeo também, a imagem, as nossas solidariedades, né? Ao Guilherme Straz, ao Breno, ao Dani Bolt, ao Alisson, profissionais que brilhantemente têm vestido a camisa do Londrina Esporte Clube, e infelizmente por bandidos tiveram uma noite tão triste, né? Depois desse 0-0 contra o Floresta aqui no VGD. A gente vai seguir acompanhando e informando vocês no microfone Alviceleste também nas nossas redes sociais. Um abraço. Um abraço a todos.